crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Flávia, do 4º ano A do Sagrada Sede Auxiliadora. Hoje a nossa aula será do componente curricular de Geografia. Para iniciar nossa aula, preciso que vocês organizem seu local de estudos com o livro de Geografia, caderno e estojo. Caprichem nas atividades, atenção na leitura e bons estudos. Na aula passada, estudamos sobre a Unidade Federativa do Brasil. Aprendemos que o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. As linhas representam os limites entre os estados. Hoje, vamos aprender que cada estado brasileiro também se divide em partes chamadas municípios. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os municípios são as unidades autônomas de menor hierarquia dentro da organização política administrativa do Brasil. Os estados são as unidades de maior hierarquia dentro da estrutura política administrativa do Brasil. Quem governa o estado é o governador. Ele quem tem a função de administrar e representar o estado em questões jurídicas, administrativas e políticas. Ele é a autoridade máxima do Estado. O presidente da República governa o país, ele é o representante máximo do povo, é a maior autoridade. Uma de suas funções é elaborar estratégias político-econômicas para o país e comanda as Forças Armadas. O município é governado pelo prefeito. Uma de suas funções é administrar os interesses da cidade e prezar pelo bem-estar dos cidadãos. Os representantes políticos são escolhidos pelos habitantes por meio das eleições. Por isso, devemos escolher conscientemente os candidatos na hora de elegê-los. Para darmos continuidade à nossa aula, preciso que tenham em mãos o livro de Geografia aberto nas páginas 26, 27 e 28, caderno e estojo. Os temas das aulas de hoje são: o município é parte do estado, a administração do município e paisagens do município. O município é parte do estado. Cada estado brasileiro se divide em partes chamadas municípios. Significa que o lugar onde vivemos faz parte de um município. Cada município tem governo e algumas leis próprias. Para que vocês entendam um pouquinho sobre essas leis, nós vamos assistir a animação Como são feitas as leis, que mostra o processo de criação das leis municipais com perspectiva em projetos de iniciativa popular. Leis são regras feitas para orientar a vida e as ações das pessoas em uma sociedade. As leis existem para melhorar a convivência entre as pessoas, para ajudar a resolver alguns de seus problemas, para regular o uso dos recursos naturais e a ocupação de terrenos, entre outras coisas. Toda lei começa com um projeto. Em um município, os projetos de lei podem ser feitos pelos vereadores, pelo prefeito ou pelos próprios cidadãos. Quando um ou mais cidadãos fazem um projeto de lei, acontece o que chamamos de iniciativa popular. Na primeira etapa de uma iniciativa popular, os autores do projeto de lei coletam um número mínimo de assinaturas de pessoas que concordam com eles. Em seguida, o projeto de lei e a lista de assinaturas são enviados para a Câmara Municipal. Lá, os documentos serão examinados por uma comissão especial, como acontece com todo projeto de lei. Cada comissão trabalha com um tema específico. Ela discute os benefícios daquele projeto de lei dentro do tema que foi proposto: transporte, educação, saúde, meio ambiente. Em seguida, as comissões passam o projeto de lei para todos os vereadores da Câmara Municipal. Depois de analisarem o projeto, os vereadores podem propor correções, chamadas emendas.
Se houver muitas emendas no projeto, ele volta para a comissão especial que o avalia mais uma vez. Depois de ser aprovado novamente pela comissão, o projeto de lei volta a ser discutido pelos vereadores. No fim, eles votam para aprovar ou reprovar o projeto. Caso seja aprovado, o projeto é encaminhado ao prefeito. O prefeito, então, pode sancionar ou vetar o projeto de lei. O veto é a recusa daquele projeto de lei pelo prefeito. Mas o que acontece quando o prefeito veta um projeto? Se isso acontecer, o projeto volta à Câmara Municipal, que pode cancelar o veto do prefeito, aprovando a lei, ou mantê-lo e arquivar o projeto. Já a sanção é a aprovação oficial do prefeito, que torna a lei válida para todos os cidadãos. Com a aprovação, a lei é publicada no Diário Oficial do Município, que é um jornal usado para divulgar todas as ações do governo. Depois de publicada no Diário Oficial, a lei passa a valer para todos os habitantes do município. A criação das leis é um longo processo, mas garante que elas sejam aplicadas da mesma forma a todos os cidadãos. Os municípios, os estados e o Distrito Federal formam as unidades político-administrativas do Brasil. Os representantes de cada unidade política administrativa são escolhidos por meio de eleições que ocorrem a cada 4 anos. Os municípios, os estados e o Distrito Federal formam as unidades político-administrativas do Brasil. Vamos aprender um pouquinho sobre os municípios do estado do Paraná. Os municípios estão inseridos numa realidade maior que é o estado. O mapa representado na imagem é o do estado do Paraná, tendo como sua capital o município de Curitiba. O município onde está localizado o colégio que você estuda é Ponta Grossa, que está aqui. O estado do Paraná é composto por 399 municípios. As diversas linhas tracejadas no mapa representam os limites entre os municípios do estado do Paraná. Os limites municipais são determinados por leis estaduais e votadas por deputados estaduais. Aqui nós temos alguns exemplos de limites municipais. Pontes, rios, avenidas são elementos utilizados para demarcar limites municipais e que, na falta desses elementos, os limites podem ser imaginários, isto é, combinado pelas partes interessadas e representado por placas indicativas. A administração do município. Em todo o município existe uma prefeitura e uma Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal. As imagens abaixo representam o prédio da prefeitura, onde trabalham o prefeito e vários secretários municipais. E também temos a Câmara Municipal, onde trabalham os vereadores. Ambos estão instalados no bairro da Ronda, em nosso município. O prefeito governa o município. Ele trabalha na prefeitura e é auxiliado por vários secretários municipais. Cada secretário municipal cuida de uma parte dos serviços públicos oferecidos pelo município. Por exemplo, saúde, educação, transporte, habitação, cultura e etc. Os vereadores elaboram as leis do município e fiscalizam o trabalho do prefeito. Eles trabalham na Câmara Municipal. O prefeito e os vereadores são escolhidos pelos habitantes do município nas eleições municipais, que ocorrem a cada 4 anos. Por isso é importante escolher conscientemente os candidatos a cargos públicos e acompanhar a gestão do município. A população também pode participar da administração do município, assistindo às sessões em que são votadas as leis municipais, e também participando dos conselhos municipais, que são organizados com o objetivo de debater os problemas do município e propor melhorias. Paisagens do município. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia IBGE, toda sede de município é considerada cidade, mesmo que se trate de um pequeno povoado.
Os municípios são formados por uma área rural e uma área urbana. A área urbana do município é definida pela Lei Municipal do Perímetro Urbano. Essa lei define os limites da área urbana. As áreas do município que não compõem esses limites são consideradas áreas rurais. Nós vamos ver um pouquinho aqui sobre a área rural. A área rural corresponde ao campo. As atividades econômicas realizadas na área rural são agricultura, atividade de cultivar a terra, pecuária, atividade de criação e reprodução de animais para fins comerciais e extrativismo, atividade de extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. A área urbana corresponde à cidade. As atividades econômicas realizadas na área urbana são o comércio, atividade de compra e venda de produtos, serviços, atividades realizadas para uma pessoa ou para uma empresa, exemplo professores, bancários, pintores, motoristas, varredores de rua, entre outros. Atividades de produção industrial, onde transforma matéria-prima em outro produto, exemplo transformar a cana-de-açúcar em açúcar. E de construção civil, que é a construção de prédios. Agora vocês precisam pausar o vídeo para fazer uma leitura silenciosa das páginas 26, 27 e 28 do livro de Geografia e em seguida acompanhar e perceber o que precisa ser grifado. Faça suas tarefas com capricho. Quero ver o seu sucesso. Agora que vocês já leram o texto, peguem o marca-texto, prestem muita atenção no que é para grifar. Então, nós vamos grifar lá no primeiro parágrafo. Cada estado brasileiro também se divide em partes chamadas municípios. O segundo parágrafo. Isso significa que o lugar onde vivemos faz parte de um município. Vamos grifar também o quarto parágrafo. Cada município tem governo e algumas leis próprias. Essas leis são elaboradas para organizar a vida na sociedade, da mesma forma que ocorre com o Distrito Federal e os estados. No quinto parágrafo, os municípios, os estados e o Distrito Federal constituem as unidades político-administrativas do Brasil. E no sexto parágrafo, os representantes políticos são escolhidos por meio de eleições que ocorrem a cada 4 anos. Tudo isso que a professora está pedindo para vocês grifarem, nós já vimos anteriormente. Agora nós vamos fazer a leitura do mapa. Então nós vamos ver os municípios do estado de Roraima. Então lá, em Roraima, a capital desse estado é Boa Vista, e as outras bolinhas representadas ali na legenda são os municípios, né? Se vocês forem comparar com o mapa de Ponta Grossa que foi mostrado, esse aqui também não tem muitos municípios, né? E as linhas brancas representam o limite do município. Então, ele representa aqui, vamos supor, aqui dentro da linha branca eu tenho o município de Normandia. Aqui dentro do limite dessas linhas brancas eu tenho o município de Pacaraima. Lembrando que o município faz parte de uma área maior que o estado. Então, esses vários municípios mostrados aqui, eles fazem parte de um estado. Agora que vocês já fizeram a leitura do texto e já grifaram as partes importantes, vamos resolver as atividades. Então, vamos ler bem certinho, com atenção e com cuidado, o que pede na pergunta. Se tiver que rever outra página do livro ou outro mapa, vamos fazer a leitura de outro mapa e responder aqui com a letra com capricho e atenção. Observe o mapa desta página. Então, volta lá no mapa, observe o que ele está pedindo. Ele está perguntando assim: quantos municípios tem o estado de Roraima?
Se eu não sei, eu vou contar quantas bolinhas tem e vou escrever quantos estados tem o município de Roraima. Daí na letra B, no mapa, como podemos perceber a área territorial de cada município? Então, podemos perceber a área territorial de cada município quando eu entendo que essa linha tracejada aqui, de branco, faz parte dos limites do município. Eu sei que aqui dentro toda essa área pertence a Majari. Se eu passar da área branca, eu já estou em outro município. Então, que a linha branca, ela delimita os espaços. Número 5. Você já sabe que o Brasil tem 26 estados e municípios. Você sabe quantos existem em nosso país? Então lá é para vocês fazerem uma pesquisa e anotar aqui na linha a sua resposta. Então vai lá, pesquisa quantos municípios existem em nosso país e escreve a sua resposta aqui na linha. E na número 6, qual é o nome do município onde você vive? Então, nós falamos várias vezes no começo do vídeo qual é o nome do nosso estado, do nosso município. Qual é o município que o nosso colégio está inserido? Na página 27, Administração e seus municípios, nós vamos grifar. Em todo município existe uma prefeitura e uma Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal. No segundo parágrafo, o prefeito governa o município. Ele trabalha na prefeitura e é auxiliado por vários secretários municipais. Cada secretário municipal cuida de uma parte dos serviços públicos. Quais são esses serviços públicos? Saúde, educação, cultura, habitação, transporte e etc. Na imagem vocês podem perceber que é um prédio onde funciona a prefeitura do município de Monte Azul, estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2016, então nós vimos lá em cima que todo município tem uma sede da prefeitura. Vamos ver agora, vamos grifar lá. Os vereadores elaboram as leis do município e fiscalizam o trabalho do prefeito. Eles trabalham na Câmara Municipal. No quinto parágrafo, vocês vão grifar. A população pode participar da administração do município de outras formas. Quais são essas outras formas? Vamos grifar lá. Assistir às sessões em que são votadas as leis municipais. Acompanhar a atuação dos vereadores e apresentar reivindicações para a melhoria do município. E no sexto parágrafo vocês vão grifar conselhos municipais, compostos por representantes do governo e da população. São organizados com o objetivo de debater os problemas do município e propor melhorias em diferentes áreas: saúde, assistência social, educação, infância, adolescência, meio ambiente, entre outras. Agora que vocês já grifaram, já conhecem qual é a função do prefeito, qual é a função do vereador, o que ele exerce, aonde é a sua sede, aonde ele fica, o que ele faz. Então já conhecem a função dos prefeitos e dos vereadores. Então sabem que toda cidade tem um prefeito e um vereador. Vocês vão pesquisar, então agora no número 7, pesquise quais são as funções do governador do estado, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente. Vão anotar as suas descobertas no caderno, tá? Vão anotar com bastante capricho, com bastante atenção. Na página 28, no texto da Paisagens do Município, nós vamos grifar.
No primeiro parágrafo, os municípios são formados por uma área rural e uma área urbana. Depois vocês vão grifar no mesmo parágrafo: área rural, campo, área urbana, cidade. E no último parágrafo, no quinto parágrafo, vários municípios brasileiros são banhados pelo mar. Esses municípios situam-se no litoral, que é a faixa de terra banhada pelo mar. Então lá vocês vão ter 3 imagens para que vocês possam perceber as diferenças entre elas. Nós já vimos anteriormente quais são as atividades econômicas que cada área realiza. Então, nós temos aqui a primeira imagem, a área urbana no litoral do município de Vila Velha, né? Então, lá, vários municípios brasileiros são banhados pelo mar, e isso, ele tem uma faixa de terra, e aqui nós temos o mar. Aqui nós temos uma área rural, né, onde tem criações de gado, plantações. E aqui nós também temos uma área urbana do município de Londrina em 2015. Percebam ali embaixo na página de vocês que ele faz 2 perguntinhas. Então, Vila Velha no estado do Espírito Santo, é o município litorâneo. Qual é o oceano que banha o litoral brasileiro? Agora nós vamos para a pergunta número 9. O município onde você vive apresenta a área urbana e a área rural? Então, como nós já conversamos anteriormente, precisamos saber o que é a área urbana e a área rural. E vocês vão pensar lá em qual delas você mora de acordo com o que vocês já viram até agora. Respondam no espaço abaixo. Vou dar um tempinho para vocês realizarem as atividades e em seguida faremos a correção. Não esqueçam de pausar seu vídeo, muito capricho no traçado das letras e atenção na leitura das perguntas. Acredito que tenham caprichado na letra, prestado atenção na pergunta para resolver os seus exercícios. Vamos para a correção agora. Você observou o mapa desta página? Então podemos responder. Quantos municípios tem o estado de Roraima? 15 municípios. Se você não fez a resposta correta, apaga a resposta e deixa ela da maneira certa. Letra B. No mapa, como podemos perceber a área territorial de cada município? Então, nós vimos lá que as linhas brancas delimitam os municípios, isto é, mostra a área que corresponde a cada município. Lê a sua pergunta, lê a sua resposta e vê se as respostas coincidem. Pergunta número 5. Você já sabe que o Brasil tem 26 estados e municípios. Você sabe quantos existem em todo o nosso país? Pesquise e anote a sua resposta. Vamos conferir? De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tinha 5.570 municípios em 2017. Pesquisando, atualizando um pouquinho essa resposta, em julho de 2018 permaneceu a mesma quantidade de municípios. Número 6. Qual é o nome do município onde você vive? Essa resposta é pessoal, é de acordo com o município que você vive. No meu caso, que moro no município de Ponta Grossa, eu escreveria Ponta Grossa, mas se você mora em Castro, Carambeí, você vai colocar o nome do seu município. Vamos para a correção da pergunta número 7 da página 27. Você já conhece as funções do prefeito e dos vereadores. Agora, pesquise quais são as funções de governador do estado, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. Capricho
E atenção! A função do governador é administrar e representar o Estado em questões jurídicas, administrativas e políticas. O governador é a autoridade máxima do Estado. A função dos deputados estaduais é propor leis para o Estado e fiscalizar a atuação do governador. A função dos deputados federais é, principalmente, propor, discutir e aprovar leis e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Os senadores são os representantes dos interesses do Estado no poder legislativo. Eles também têm a função de propor, discutir e aprovar leis, além de revisar as leis aprovadas pelos deputados federais e julgar o presidente em caso de irregularidades. O presidente da República é o representante máximo do povo e é a maior autoridade do país. Ele envia ao Congresso Nacional projetos de lei e pode vetar ou sancionar projetos aprovados pela Câmara e pelo Senado. Além disso, elabora estratégias político-econômicas para o país e comanda as Forças Armadas. Pergunta 8 e 9 da página 28. Vila Velha, no estado do Espírito Santo, é um município litorâneo. Qual é o oceano que banha o litoral brasileiro? Então, o oceano que banha o litoral brasileiro é o Oceano Atlântico. 9. O município onde você vive apresenta a área urbana e a área rural. Em qual delas você mora? Então pensa lá, será que na minha cidade tem área rural, onde tem plantações, criações de gado, prédios, comércio? Daí você vai escrever em qual delas você mora. Essa resposta é uma resposta pessoal. Termina a aula de hoje agradecendo a sua atenção. Se você ficou com alguma dúvida, anote e entre em contato com sua professora para esclarecer.